Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e gostaria de convidar o engenheiro civil Ronald Donald, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA Sergipe, que vai coordenar a próxima mesa. Senhoras e senhores, bom dia. Eu inicio agradecendo aos gaúchos pelo calor humano com que fomos recebidos. Nós saímos do Nordeste a 32 graus, chegamos aqui só a 2. Alguns de nós mudamos de hotel e alugamos uma câmara frigorífica, porque lá estava só a 10 graus, foi mais confortável. Então, com muita satisfação, nós estamos aqui. Cumprimento a todos os participantes. Em nome do nosso querido Ladaga, presidente da ABENC, saudamos aos engenheiros, aos acadêmicos, aos convidados. A nossa palestra agora é com o professor engenheiro civil César Zanck Daer. Nós o convidamos, por favor, professor, seja bem-vindo ao nosso 23º CEBENC. Professor? Tudo bem? Como é que está? Seja bem-vindo, professor. Obrigado. A nossa palestra, como na anterior, ela terá a duração de 50 minutos, né, mais 10 minutos para algumas poucas intervenções. Nós estamos iniciando às 11h10, iremos até às 12h10. O nosso palestrante é professor da PUC Paraná, atuou lá de 82 a 2001. Foi diretor do curso de Engenharia Civil desta universidade de 1990 a 1996. É engenheiro, consultor e tecnologista em concretos e solos com obras hidrelétricas, eólicas, industriais, edificações, portos e aeroportos. O professor César Zanck Daer foi várias vezes premiado exatamente por suas atividades profissionais na área de concretos especiais. Então, professor, passamos ao senhor a palavra durante 50 minutos, mais 10 de intervenções. Muito obrigado por sua presença. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite, principalmente ao amigo Ladaga, e fico muito feliz em estar aqui, em Porto Alegre, e muito triste, porque o que o professor Piazza me falou é um crime que se está se fazendo contra a engenharia. O CIETEC, ele não sabe, mas eu vim aqui em 2000 tomar alguns conhecimentos quando eu fui designado para avaliar a Vila Tecnológica de Curitiba. Eram várias vilas tecnológicas com 20 sistemas construtivos que foram feitos em todo o país. E lá em Curitiba fui eu que fiz a avaliação e tive que visitá-lo. E vim aqui falar com o pessoal aqui do CIETEC, eles me deram uma acolhida imensa e me ajudaram muito no processo. Então, fico imensamente chateado com o que ele falou hoje, né? E nós, como engenheiros, a gente acho que tinha que tomar alguma atitude para evitar esses problemas, porque a nossa engenharia, que nos anos 70 exportava tecnologia ao mundo, hoje ela está sendo totalmente dilapidada por governos que não têm o conhecimento e não sabem que a nossa profissão
é o carro-chefe do desenvolvimento de qualquer país. Todos os países do mundo que se desenvolveram, eles investiram totalmente em engenharia, em todas as engenharias, porque são pessoas que decidem e fazem acontecer. Então, são países onde os maiores dirigentes são engenheiros. E o Brasil estava nesse caminho nos anos 60, né, partindo para um desenvolvimento que nos anos 70 foi realmente implantado, né, e hoje nós vemos isso que está acontecendo, né? Então, nós precisamos realmente retomar o nosso lugar. Mas vamos à palestra, senão eu vou longe aqui nessa conversa, porque a gente é um entusiasta grande da nossa profissão, né? Mas o que eu vou falar aqui sobre concretos especiais é para trazer um pouco do que se fala no mundo em concreto, mas também para despertar, principalmente nos jovens que aqui estão assistindo às palestras, para se desenvolverem dentro dessas áreas, né? Porque a evolução é muito grande. O Ladaga deve lembrar, o Ney deve lembrar, eu entrei na faculdade, a coisa que aconteceu nos anos 72, eu entrei e tal, foi a mudança do Sigma R para o FCK. E foi uma confusão, porque o concreto era 150 quilos por centímetro quadrado, o FCK era 15 MPa, e a gente se batia enormemente com esse processo, e muitos que são aqui presentes sabem disso, né? Então, a evolução, eu vou mostrar um pouquinho da evolução do concreto, primeiro, né, para a gente ver como ele foi crescendo, e hoje esse concreto que nós conhecemos, eu vou mostrar aqui também, não vai existir mais. Esse concreto armado que nós imaginamos hoje, não vai existir mais. A tendência não é existir mais, né? Então, a evolução continua. Hoje não se pede mais, está se trabalhando para não se pedir mais concreto por FCK, mas pedir por módulo de formação, e já vou explicar isso para vocês também, né? Então, é uma evolução muito grande, concreto autocicatrizante, concreto permeável, né? Concreto refletivo, tudo isso a gente vai falar aqui para vocês, né? Tem mais concretos, né? Concreto autodensável, vou falar, e vou falar um pouquinho só, e depois eu explico por que eu estou pondo concreto autodensável, né? Concreto alto desempenho, que já passou, na verdade, já foi a era. Eu já fui recordista mundial em concreto alto desempenho, primeiramente com 136 MPa, era do Paulo Helena, 124, depois 143 MPa em Ponta Grossa. Fiz uma palestra na Alemanha sobre isso, né? Mas vamos lá. O concreto, na verdade, começou com argamassa, né, de barro, palha e traços de gesso e cal, nas pirâmides de Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Elas existem lá ainda, estão em processo de deterioração, mas elas existem em todo esse tempo de 3.000 anos. Antes de Cristo, então 5.000 anos. Daí vieram os romanos, os italianos, e criaram o opsimentum, que é um concreto que foi feito com cinzas vulcânicas, e eu já vou contar por que esse concreto hoje ele está cada vez mais resistente, né? E vocês vão entender pelo concreto autocicatrizante o que aconteceu ali, e está acontecendo, né? E o pessoal começou a notar, e ele está voltando esses concretos a virarem rocha. O primeiro concreto armado foi feito lá para o Lamboy. Em 1848 ele fez uma canoa com barras de ferro, tá, em concreto, né? E daí veio um horticultor, e o Mounier, em 1867, fez um balde com concreto armado. Então ele pôs várias barras em vários sentidos e quietinho patenteou esse concreto. Ele fez a patente desse concreto. Então, lembre lá na frente que eu vou falar, né? Ele fez o clinker, ele foi que inventou o cimento, na verdade, tá? Em 1852, você vê que o tempo não é tão grande, né? Primeira rua em concreto foi em 1891, foi feito pelo engenheiro Jorge Bartolomeu.
E o Rennebick, ele fez o sistema estrutural. Então, ele criou o concreto armado em 1892, onde ele criou estribos, mas eram chapas dobradas, mas ele criou estribo mais ou menos no concreto que a gente conhece hoje. Daí ele passou, aqui o primeiro prédio feito em concreto, na rua Danton, é o number 1, né? O primeiro concreto armado, estou eu lá, fui lá ver isso aí, andei para caramba em Paris para chegar aí, mas cheguei para ver esse prédio e tirei uma fotografia na frente. Então, é a primeira obra em concreto armado feita no mundo. Está lá até hoje. Perfeito. E ele passou esse sistema para diversos escritórios franqueados no mundo. E naquela época, 1910, tinha mais de 40 mil projetos já feitos em concreto armado. Só que ele levou um problema seríssimo. Ele foi praticamente à falência, porque aquele horticultor que eu mostrei para vocês, que tinha patenteado, processou. Porque ele era o dono da patente e processou por ele estar usando o sistema que ele criou para fazer o balde, né? E ele foi à falência praticamente. Esse aqui, o Brudier, ele foi o que criou o concreto pré-fabricado, isso em 1903. Depois o Ackley criou a projeção de concreto, né? O concreto projetado. O Antônio Paulo Freitas foi o precursor do concreto armado no Brasil. Então, em 1907, realmente começou o concreto armado no Brasil. Daí o Emílio Bongard, que se chama-se o pai do concreto no Brasil, né? Ele criou a ponte Maurício de Nassau e ele criou o sistema de balanços sucessivos. Não sei se o Piva está aí, mas é construtor de pontes, né? O Emílio que criou esse sistema de balanços sucessivos. Um vão de 68 metros. Hotel Copacabana Palace também foi uma das primeiras obras em concreto armado aqui no Brasil, 1923. O Pierre Luginervi criou a casca esférica. Na verdade, ele criou a argamassa armada. Ele é o criador da argamassa armada e, além do que, é meu parente. Ele é irmão da minha avó. Minha avó era de Bérgamo, lá em Milão ele criou esse trabalho. 32. Concreto alto desempenho foi a Aiton que criou em 1990. Tá? Você vê que não é tão distante. Nós fizemos o primeiro pavimento rígido em CAD, lá em Curitiba, no aeroporto Afonso Pena, com 45 MPa. Está lá até hoje, não tem uma fissura. Isso aqui foi engraçado, porque o supervisor, o superintendente da Infraero me chamou, eu vou falar agora de Porto Alegre, ele me chamou e falou: Sidair, você que vai calcular esse concreto e vai controlar? Eu falei: sou. Então só vou te avisar uma coisinha, se aparecer uma fissura nesse concreto, eu vou mandar arrancar a pista inteira, porque Porto Alegre, que é o mesmo projeto, trincou inteiro. E é verdade, outro dia eu vim aqui e reparei que estava trincado. E o que aconteceu? Eu dormi no laboratório 15 dias para chegar nesse concreto, acordando de hora em hora durante a madrugada, rompendo o corpo de prova, porque tinha problema de proteção também, e realmente não teve uma fissura nesse concreto. Ele já está com 20 e poucos anos lá, até foi 1995. Né? Esse Evolution Tower, lá em Curitiba, nós fizemos também o concreto. Nós batemos o recorde mundial naquela época, com 136 MPa. Esse prédio é referência, tinha a maior viga na época da América Latina de transição, porque é um prédio em cima dos outros dois prédios, né? E está lá também perfeito até hoje. Esse é o traço que eu fiz. Na época o traço era com 600 quilos de cimento que estavam entregando na obra. Eu fiz com 457 mais 37 de microsílica e cheguei no 7º dia, já tinha 70 MPa esse concreto. E em Ponta Grossa, no Centro Empresarial Antártida, era um concreto de 90 MPa, nós chegamos em 143 e batemos novamente o recorde. Daí apareceu o Kamura, e ele viu lá no Japão que a mão de obra
estava caindo a qualidade da mão de obra. E precisava ter estruturas mais duráveis e de qualidade. Ele criou o concreto autoadensável em 1988. Eu vou dizer para vocês, em 1991, eu viajei a Europa inteira só vendo obra. Viajei todos os países da Europa, menos Portugal, mas Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália. Naquela época as construções lá era uma época de boom de construção. Por exemplo, na Itália só enxergava grua. Chegava nas cidades se via só grua, né? Não vi, 91, eu não vi nenhuma obra que não fosse concreto autoadensável. Na Bélgica, nos 3 dias que eu fiquei lá, eles levantaram um prédio, 3 andares de um prédio em 3 dias, com concreto autoadensável. Claro, forma automática, metálica, abria, 1991. Nós estamos em 2017, eu estou num grupo de trabalho lá em Curitiba, junto com as maiores construtoras de Curitiba, com seus empreiteiros, com os maiores calculistas de Curitiba, com os arquitetos de Curitiba, para tentar em Curitiba implantar o concreto autoadensável. 2017. Curitiba não tem obra em concreto autoadensável, só teve o bloco que eu fiz no Universe, em concreto autoadensável. E não consegui fazer, que é o prédio mais alto de Curitiba, não consegui fazer o prédio em autoadensável. Vocês têm aqui o museu, aquele branco, que é feito em concreto autoadensável. Vocês estão mais evoluídos que o Paraná, na parte de concreto autoadensável. Mas não tem saída. O concreto autoadensável é um concreto que vai ter que ser usado. Isso é engenharia, né? Eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo. Opa, como é que eu faço a projeção do filme? Agora. Não vai. Esse aqui eu não aprendi a fazer. Mas aqui eu passo um filme onde mostra uma concretagem comum. Ah, passou. Mostra uma concretagem comum, né? Todo o processo de uma concretagem comum. Então o cara vai pegar a amostra para fazer slump, né? Porque tem que estar no slump, está carregando, tem que estar no slump direito para poder concretar, né? Então já tem um trabalho antecipado, né? Deixa eu ver se eu consigo adiantar isso aí. Ficou lento pra caramba. Acho que a internet aqui está. Não vai. Não, esse aqui eu só vou explicar lá. Lá tira slump, libera o caminhão, daí você vai para cima, daí tem 15 pessoas lá para empurrar o concreto, vibrar o concreto. Então, mais ou menos, são 15 pessoas trabalhando, mais ou menos, em média, numa concretagem de laje. Aqui, eu tenho uma pessoa trabalhando, fazendo concreto autoadensável. Agora, a briga lá, o pessoal me pergunta, os construtores me perguntam, e aqueles 14, o que eu faço com eles na obra durante a concretagem? Primeiro, o tempo que eu vou perder aqui para fazer uma concretagem dessa, que eu levo 80 metros cúbicos, eu levo de 6 horas, de 5 a 6 horas para fazer, aqui eu faço em 2 horas. Começa por aí. Então, se quiser deixar descansando os 14 caras, que toda obra tem um monte de serviço para ser feito, né? Dá para aproveitar as pessoas, tá? Mas senão, ele sozinho, ele vai se tratando a laje, enchendo a laje, né? Tá? Então, essa é a diferença. Vamos para frente. Tá, esse universo que nós fizemos o bloco dele, né, em concreto autoadensável. Tentamos fazer o prédio e não conseguimos implantar no prédio. Problema de forma, como é que eu faço o rebaixo, como é que eu faço a escada, né? Então, hoje nós estamos quebrando esses paradigmas lá junto aos construtores de Curitiba, e mostrando para eles que não tem dificuldade nenhuma você passar por isso. Depois o concreto permeável, eu vou falar dele novamente lá na frente, né? Que é o concreto que nós vamos falar hoje,
né? Um concreto ecológico, um concreto que você pode acabar com as enchentes nas cidades, que é um problema seríssimo hoje nas cidades, pela impermeabilidade que você faz do solo. Vamos falar do concreto translúcido, até ele está falando em arquitetura, em detalhes, né? O concreto translúcido para os arquitetos é uma maravilha, porque eles podem fazer um monte de detalhes e você pode economizar luz, porque você tem a entrada de luz para os seus ambientes, através do concreto translúcido, com fibra ótica. Concreto com alto volume de adições, onde você diminui bastante o consumo de cimento, né? Então vai lá para 101 a 130, daí eu tenho as adições de cinza volante, né? E aí eu consigo diminuir o consumo. Só que aqui, pela norma brasileira, eu não poderia fazer esse concreto, né? Porque ela tem o mínimo de consumo de cimento lá na norma, e quando isso não influi em nada, no concreto, o que influi é o fator água-cimento. A quantidade de cimento não te diz nada, não te diz o resultado do seu concreto. O que te diz é o fator água-cimento. Esse sim nós temos que se preocupar, não com quantidade de cimento, né? Mas isso é para vender cimento. Concreto flexível, até eu trazer uma plaquinha do concreto flexível que nós fizemos lá na nossa empresa, mas infelizmente não dá para trazer no avião, né? Eu deixei lá em Curitiba mesmo, só lembro de prender ali na entrada. É uma plaquinha pequena, é essa mais ou menos que está ali. Concreto autolimpante, né? Ele vai dissolvendo a poluição e vai se limpando automaticamente, né? Por elementos que se coloca nele. O concreto luminescente é um concreto que absorve durante o dia a luz do ambiente, da luz natural, e à noite ele acende naturalmente. É um concreto feito na Holanda, começou na Holanda. Esse concreto tem uma pista de ciclismo lá, que é feita todinha com esse concreto, que eles chamam chão de estrelas, né? E à noite ele fica iluminado, fica uma coisa fantástica. Para a iluminação das pinturas das estradas, etc., é fantástico, né? Então, é um concreto também que está sendo desenvolvido, é um concreto novo que está aí no mercado. Tem uma casa feita já também, acho que na Holanda, onde eles fizeram ela todinha nesse concreto luminescente e não tem lâmpada. Ela não tem nenhuma lâmpada na casa. Ela acende à noite. Só a única coisa que eu queria saber é como é que desliga. Para dormir. Vai ter que dormir no claro, né? Ainda não descobriram isso. Mas você pode criar alguns ambientes que você não está gastando luz, não está gastando nada, e pode ficar aceso, né? Não vai pôr no seu quarto que você não vai dormir. E esse aqui que eu falei para vocês é o concreto têxtil, que vai mudar toda a cara do concreto hoje que nós temos. Tem uma ponte no Canadá que já foi feito. É uma ponte que o concreto, aquele 140 e pouco que eu fiz, já era há muito tempo, né? 143. Esse concreto tem 500 MPa. Tá? Não sei como que eles fizeram, eles não contam como que eles fizeram. Mas ele tem 500 MPa e é feito com fibra, com concreto, com fibra têxtil, e você fino, e a ponte está lá, ó. Tá? Isso aqui em 1996 eu fui no Japão, até hoje eu não sei o que é. Eles chamam o material de nova cerâmica, é um concreto que eles têm, e lá eles fabricam casa como fabrica com carro. Então a estrutura de alumínio, onde vem essa placa cerâmica que imita, não é essa imitação que nós temos aí do porcelanato, essas coisas, ela imita perfeitamente madeira, imita tijolo, imita perfeito. Mas é uma coisa que você não acredita, é só vendo, ela é perfeita. Só que é uma plaquinha de 2 centímetros que você levanta o pé direito com a sua mão, né? E eles fazem as casas assim, e lá vai com Munch e montam as casas. Eu fui num condomínio chiquérrimo lá, com casas de 600, 700 metros quadrados, feito dessa maneira, casas fantásticas, toda feita com essa nova cerâmica. Ela resiste ao impacto do corpo duro, impacto do corpo mole, carga excêntrica, temperatura, impermeável, né? Eles fazem todos os testes que a gente, agora da norma de desempenho, que aqui no Brasil a gente
está adotando agora, que a gente também na Vila Tecnológica nós adotamos essa norma de desempenho, nós fizemos lá em 2000, nós fizemos a avaliação através dessa norma, né? E esse material é fantástico. Aquele banheiro, fazem um banheiro lá que e vai montado tudo isso e só vai montando como fosse um Lego. É um espetáculo. Né? Foi a coisa que mais me chamou a atenção no Japão naquela época. Aqui no Brasil nem se vê falar. Daí vamos falar do concreto autocicatrizante. Bem, no Brasil está se introduzindo o concreto autocicatrizante. Esse concreto autocicatrizante no Brasil que está se introduzindo é um concreto onde você coloca 2 aditivos. Na verdade, se coloca os tais admix gerais, tem vários, da MC, tem do pessoal da Netherland, que é australiano, tem vários. A BASF também está lançando, né? Que é um impermeabilizante que você coloca no concreto. E além disso, tem tipo Penetron e tipo também Radicon, que você também depois burifa sobre o concreto, e eles conseguem fazer a reação, porque eles são modificados, eles conseguem fazer a reação para fechar fissuras até 0,4 milímetros. A gente fez antes dessa conversa cicatrizante, a gente fez ali em Camboriú, do Brava Beach, lá resolveram fazer agora subsolo em praia, né? Então lá foi feito 3 subsolos nesse Brava Beach, e daí nós temos a subpressão, etc., e nós fizemos com a Admix e com Radicon. Está lá perfeito, já faz 5, 6 anos, não tem vazamento nenhum, e ele realmente fecha as fissuras, ele é ativado pela água e fecha as fissuras. As concreteiras estão começando a vender esse concreto, aqui no Brasil, né? Chamo de cicatrix e coisa parecida assim, tá? Mas o autocicatrizante verdadeiro, eu vou mostrar para vocês, é através de bactérias, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho. Para obras, esse concreto é ideal para obras de saneamento, né? Onde você tem muitas fissuras, então ele é ideal para isso, né? Então, isso aí tudo não teria se tivesse trabalhado com o tipo desse concreto. O número de papers sobre concreto com autocicatrização, ele começou lá em 1993, com a publicação da DRY, né? E aí ele foi crescendo, e hoje, esse aqui estou em 2009, hoje tem um monte de papers, estudos, teses de doutorado, de mestrado, sobre concreto autocicatrizante. É um concreto, esse outro que eu vou contar para vocês, é um concreto que para fazer as obras durarem no mínimo 200 anos. Esse concreto que está sendo vendido aqui no Brasil, você consegue aumentar a vida útil da obra em 30 anos, de 20 a 30 anos. Esse outro que o biólogo lá criou lá, tem estudos no mundo inteiro sobre isso, né? E no Brasil, onde mais se desenvolveu foi no ITA, né? Desenvolveu realmente essa tecnologia lá no ITA, né? no Departamento de Materiais, com o Emílio Takagi, né? Esse Emílio que realmente começou a fazer concreto autocicatrizante, mas dessa outra maneira que eu te falei para vocês. Ele lá também colocou fibras sintéticas, etc., para tentar tornar o concreto mais impermeabilizante. Mas não tem essa necessidade. Hoje, com os produtos que tem no mercado, você não tem a necessidade disso, né? E por que só agora no Brasil? Isso já é utilizado fora, né? Por que só agora no Brasil? Isso que eu fico bravo. Por que só agora no Brasil, né? No exterior, o pessoal evoluiu e nós paramos, né? Quando a gente vendia tecnologia para fora. É isso que me chateia, né? Daí vem aqui, escuto que vão fechar o CIETEC. É brincadeira isso. O que faz isso? É transformar a portlandite, que é um material mais ou menos solúvel, tá?
em composto insolúvel e com boa resistência mecânica. Então, é uma reação que você faz, transformando a portlandita em material mais, na verdade, em silicato, e você consegue fazer ele mais resistente e fechar as fissuras. Mais que 0,4 não fecha, tá? Mais que 0,4, vocês têm na ideia que não fecha. Tá? Tem os cimentos ideais para se fazer isso. O melhor cimento que você tem que usar é o CP3, que é com escória de alto forno. Esse é o melhor cimento para você fazer o concreto autocicatrizante. Depois vem o CP5, e nunca usem o CP4 ou o CP2Z, com pozolana. Ela inibe o processo. Aí não funciona. Tá? Se for obras antigas, que nem o Radicon, você tem que passar um acetato para ativar os óxidos de cálcio do cimento, e aí você poder usar o autocicatrizante, né? Também tem, no início, também começaram a colocar um gás, né, tetrafluorosilicato, na fissura, e daí conseguiram transformar em sílica também, para fechar o óxido de sílica, para você fechar a fissura. Ele hoje é 30% mais caro que o concreto normal, né? Então também tem a questão de preço, e nossa engenharia, infelizmente, é essa maneira. Ontem, na palestra que nós tivemos à noite, ele falou muito, a gente vende conhecimento e tem que ficar negociando porque nós mesmos, engenheiros, que fazemos esse processo, nós mesmos somos os culpados. Né? Porque nós queremos tirar o sangue do companheiro que está lá vendendo um conhecimento, um autoconhecimento, mas quer pagar o mais barato, porque daí se sente importantíssimo, porque eu consegui economizar. E depois, mais tarde, que ele não vai contratar, porque o profissional não vai se submeter, mais tarde ele tem que chamar esse mesmo profissional para um preço o dobro do que ia ser pago, para corrigir o erro que tinha na obra. Isso é normal. Até eu falei, agora eu vou comprar uma camiseta e vou deixar embaixo da minha camisa. Eu falei, agora é mais caro. E vou abrir, vou comprar mesmo e vou pôr, porque sempre acontece isso. Daí não fecham, e daí depois me chama o Dyer para resolver o problema. Daí já está um problema seríssimo e sai muito mais caro. Eu tenho equipe de manutenção que não custa. Não custa material, a equipe que está lá pagando, não custa. Né? Deixa eu voltar ali. Eu estava falando para que obras, né? Então, é recomendado para reservatório, estruturas de saneamento, túneis e estações de metrô. Isso aqui foi feito no Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro, foi feito esse processo. Ui, aqui. A boca vai secando. No Museu de Arte do Rio de Janeiro foi empregado isso, né? Tá? E foi feito na estação do metrô, também, isso aqui é o Museu de Arte e Som lá do Rio de Janeiro, e na estação do metrô, lá também do Rio de Janeiro, também foi feito, nas lajes de subpressão, foi feito esse processo de autocicatrização. Então, a vantagem do autocicatrizante aumenta a durabilidade, como falei para vocês, de 20 a 30 anos em comparação com o concreto comum. Né? Agora, vou ser bem sincero para vocês, assim, estamos falando disso, mas se você fizer um concreto muito bem dosado, com fator água-cimento baixo, é melhor que qualquer outro, e também bem dosado, que eu falo, né? Cuidar com os teores de argamassa para você não ter fissuração. Isso dá para fazer tranquilamente, e com fator de água-cimento baixo, você vai ter um concreto igualzinho a esse, sem gastar mais. Tá? E ele também diminui a necessidade de manutenção. Isso tudo é para corrigir o que a gente não faz direito. Agora, o conceito de dar vida a criaturas inaminadas, antigo cinema, a gente via no cinema, né? Que dava vida, o robô e tal, né? Na mente do cientista, somente nas últimas décadas que foi um avanço tecnológico, né? E permitiu um desenvolvimento considerável na área, né? E esse avanço aconteceu com o concreto também, né?
Não é que eu vou fazer uma casa robô, né, que vai sair andando, né, tá? Mas é um concreto que se autorregenera, né? Então é um concreto vivo que eles falam, tá? E esse cientista microbiologista alemão, que não é nem engenheiro, Henk Jonkers, é que desenvolveu esse material totalmente inovador, tá? Ele cicatriza as próprias fissuras. Então, essa é um bioconcreto, que a gente chama, né? E tem uma bactéria que vai fazer isso. E essa bactéria, por isso que eu falei das obras do cimento italiano, né? O Opus Cimento, ele era feito com cinza vulcânica. E essas bactérias existem nos vulcões, elas aguentam altíssimas temperaturas e em pH alcalino. Então, em regiões que tem pH alcalino, também existe esse tipo de bactéria. Ele está na fase final de testes, esse material, só que eles estão muito lentos. Então, você vê, eles demoraram um pouco para implantar isso. E daí o que acontece? Veio esse sistema que eu falei agora anterior para vocês, e lá no Japão, através da nanotecnologia, e também já criaram cápsulas que você coloca no concreto e elas, em presença de água, elas abrem e fecham as fissuras também, tá? Mas esse aqui é o que mais o pessoal fala, né? Esqueci de parar um pouquinho para frente, não sei se vai dar tempo. Então aqui o concreto autocicatrizante, né? E mostrando como é que ele faz o fechamento. Vou passar um filme, se eu conseguir passar aqui, né? Esse é o Jonkers que criou esse processo. Esse é o cientista que criou. Isso aqui são as esferas que você coloca substituindo uma parte da brita, e você coloca essas esferas que estão infectadas com a bactéria, e mais o lacto, que é o alimento dela, né, que ela vai se alimentar. E, na verdade, o que é para fechar a fissura? Eu vou falar, são as fezes dela que fecham as fissuras, né? Ela cria calcita, que é então, a bactéria Bacillus pseudofirmus, essa bacila é um bacilo que vive em ambientes extremamente inóspitos, e crateras de vulcões em atividade ou lugares pH acima de 10. Para possuir tal resistência, ela é adicionada ao concreto para que se possa agir, sanar possivelmente fissuras provenientes de perturbação ou agentes naturais. Tá? E aí se torna uma bactéria produtora de calcário. Elas são capazes de sobreviver no concreto por mais de 200 anos, tá? E entram em jogo quando o concreto é danificado. As rachaduras que aparecem, etc., ele vai se curar por si próprio. Então é um concreto que vai se curar por si próprio. E aqui não tem tamanho de fissura. Então elas ficam adormecidas, encapsuladas dentro do concreto, e com contato com a água elas são despertadas, tá? Então se alimenta do lacto de cálcio, que se põe também no concreto, esse lactato de cálcio, se joga junto no concreto, que vai ser o alimento delas, tá? E após consumir esse alimento, ele origina o calcário, né, como produto de digestão, e fecha as fissuras previamente abertas. Deixa eu ver se tem um desenho aqui que eu pus, tá? Então está lá elas adormecidas, entrou água, elas vão despertar e vão se alimentar do lactato e vão fechar as fissuras, né? Então a sequência para lá, vai, sobe e desce, tá? Se eu conseguir passar o filme, aparece fazendo isso. Tá? Então aquela fissura aberta lá, elas, com o tempo, na verdade acho que 3 semanas você fecha a fissura, mais ou menos em 3 semanas, né? Aqui está a fissura praticamente fechada. Isso é uma inovação que vai economizar bilhões de dólares, né? Porque eu fui até num congresso nos Estados Unidos e lá se foi estimado que a gente vai gastar praticamente 3 vezes mais em recuperação de estruturas que em construção no mundo. Não é só aqui no Brasil, né? No mundo vai se gastar 3 vezes mais em recuperação de estruturas. Então é um campo, quem quiser, um campo de recuperação. Lá na nossa empresa nós temos isso, mas é um campo grande para se trabalhar também, tá?
E também ele conseguiu passar esse material para você projetar sobre o concreto antigo, porque tem concreto antigo e ele também teve a mesma situação, né? Ele aplicando ali, ele fez a mesma reação e conseguiu fechar fissuras também. Então ele pode ser projetado em obras antigas também. Então vai revolucionar o mundo, né? Ele ganhou o Prêmio Europeu de Melhor Invenção em 2015. Ele não passou ainda do mais duro teste, esse material, pelo custo. Ele custa de 40% a 50% a mais que o concreto comum, hoje, né? Mas com a utilização corrente dele, a tendência é baixar o preço, né? Então, em média, 40% do concreto convencional. Vamos lá. Acho que esse vai passar. Ele consegue se curar, né? Ele como se estivesse vivo, né? Ali está mostrando como é que vai fazendo o processo. Essa é uma fissura que ele fez o tratamento, e isso pode salvar bilhões de reais, né? Na verdade, a gente vai economizar um monte com isso, além de ter estruturas mais duráveis, né? Então ele é substituído por esferas que contêm a comida, que é o lacto, e de cálcio, mais a bactéria. Então é colocado essas esferas dentro do concreto, né? Que é o bioconcreto. E aí você vai vendo o processo que ele vai fechando as fissuras, né? Esse aqui ele vai mostrar uma fissura, é o buraco que tinha, né? E depois o fechamento o grande buraco foi completamente fechado, né? Isso é ele mesmo que está falando aí, tá? Ela pode ficar adormecida por 200 anos, como nós precisamos, e precisa 3 semanas para fazer o fechamento da fissura. Então, em 3 semanas está recuperado o concreto, né? Ele se auto-recuperou. Esse aqui... Esse é mostrando mais rachaduras, o tipo de rachaduras que você tem, viadutos, até para restauração, né, que o professor falou aqui, você vai poder usar esse material para você poder recuperar daí, né? Eles estimam mais de 6 trilhões de euros, mais ou menos, que você vai economizar, né? Então ele mostrando aí o processo, a rachadura, né? O tamanho, daí não tem mais tamanho de 0,4 milímetros, aí você pode usar para vários tamanhos, né? Ele ganhou o prêmio lá em 2015, não sei porque está sem som, mas só para ter uma noção, né? É a mesma coisa praticamente do outro filme, né? Vai mostrando lá como é que trabalha, a água entra, né? E aí você tem a recuperação do processo. Você já vamos para frente. E como eu disse, mais modernamente hoje, a nanotecnologia lá no Japão, eles estão... Eu tinha um filme do processo japonês, mas não consegui mais achar o filme no YouTube, que eu ia colocar na sequência aí, mas eu vi o filme, não salvei, e daí não consegui achar mais, né? Tá? Então o princípio é o mesmo, só que é com nanotecnologia e não usa bactéria, né? Tá? Agora vamos para o concreto translúcido. Esse concreto, não é que você vai enxergar que nem fosse um vidro, né? Você vai enxergar as formas que estão atrás do concreto, né? Então ele é translúcido, ele não é um concreto que você vai enxergar, né? E você pode colocar até colorido, pode fazer um trabalho de arquitetura muito bonito com esse concreto, né? É a mistura tem 2 sistemas. Tem um que você vai colocar fibras óticas, e essas fibras óticas têm que serem paralelas, tá? E você
essas fibras óticas, você passando atrás, vai fazer a tua figura aparecer, ou a sua mão, o que você passar lá atrás, você vai enxergar pelas fibras óticas, né? Fica caro e é um trabalho. Tanto que esse material... 10 minutos. Vamos lá, tentar. Esse material, ele dá muito trabalho e você faz em blocos. Você não consegue fazer uma parede integral disso. E tem mais outra, né? Se você puser aço, ele tem que ser mais decorativo que, apesar da grande resistência, ele tem uma resistência muito superior aos concretos comuns, mas você vai enxergar as barras de aço dentro do concreto, vai ficar feio daí o processo, né? Mas, fora isso, ele fica muito bonito no trabalho, né? Essa fibra ótica é a mesma que se usa amplamente nas redes de computadores, né? E esse concreto translúcido, ele foi batizado LitraCon, Light Transmission Concrete, foi inventado em 2001 pelo arquiteto húngaro, desculpe ali, eu escrevi errado, Aron Lozonski, tá? Já vai aparecer a cara. E ele criou uma firma para isso, né? E ele faz vários blocos, né? E está aqui o Aron, está aqui do lado, esse aqui é o colega dele que ajudou também no processo, né? Mas quem ficou mais famoso foi o Aron, né? Então, eles são feitos em placas, né, de 30 por 30, blocos de 50 por 50, 60 por 60 e 1,20 m por 60, com espessura de 2 centímetros, 2,5 cm e 5 centímetros. Tá? Ele tem resistência grande, né? Se usa 96% de concreto comum nesse sistema dele e 4% de fibra, né? A densidade 2,100 a 2,400, igual ao do concreto, 50 MPa você tem de resistência, né? Na resistência, a flexão 7 MPa é uma alta resistência à flexão, né? E daí tem ali as espessuras, os tamanhos das placas, né? Tá? Se usa cimento branco, fibra ótica, ou fibra de vidro, esse é outro sistema. Você usa a fluorita como agregado, né? E usa vidro temperado também como agregado. Esse é outro sistema para você fazer o concreto translúcido. Tá? Aqui é a granulometria, né? Então tem que ter na fluorita mais ou menos 58% a 60%, passando na 9,5%. Então, na verdade, seria uma brita zero, que estaria trabalhando a fluorita como brita zero. Tá? E o agregado mais fino, a gente usaria o vidro temperado, tá? Com você trabalhando com 70%, passando na 4,8%. Né? Então, seria o agregado. Essas aqui são as curvas que você teria. Não tem dificuldade para fazer isso. Tá? É só ter os materiais. Aí você tem obras já referenciadas, né, com esse material, que fica translúcido. Lá você vê a silhueta da pessoa lá atrás. Você passa o filme. Só que ficou sem som. Então aqui conta a história, né? Ele criou em 2001, ele patenteou na Suécia esse processo. 95 a 96 de concreto e 4 a 5 de fibra ótica, né? A empresa ele criou a LitraCon, que faz esse concreto lá. Então, a incorporação do concreto resulta em um novo material. Então, você vai passar a mão, vai aparecer como está ali, né? Tinha quantos? 10 minutos? Não, 8. Ah, então tá bom. Acho que dá para mais um pouco, né? Esse aqui já é com polímeros, né? Em Canoas, quem não sabe, aqui do Rio Grande do Sul, eles estão, não sei se já fizeram, eu queria até saber. Eles fizeram era para fazer uma célula, né, uma das celas, né, para testar, porque o que acontece? Daí você tira as lâmpadas das celas, elas vão ficar iluminadas, e você tira o risco, porque eles criarem arma com a lâmpada. O prisioneiro, às vezes, faz arma com a lâmpada, então você tira esse risco, né? Lá em Estocolmo, eles estão fazendo quebra-molas com esse concreto, e aí colocam lâmpadas de LED dentro da quebra-molas para ele ficar iluminado, para você ter atenção com esse
esses quebra-molas, né? Então, ele faz vice-versa, né? De noite você acende a tua lâmpada, o pessoal lá fora enxerga só a silhueta, tá? E durante o dia você vê lá de fora para dentro, né? E deixa um ambiente relaxante, iluminado, fica um ambiente gostoso, né? Deixa eu ver se é o caso. Eu acho que é aí. E vamos para o concreto permeável, eu tenho 8 minutos ainda, né? Esse é o concreto mais simples, tá? Mas é um concreto de grande valia, né? Você joga água, ela passa por esse concreto, mas ele tem alta resistência, ele resiste, né? Até vou mostrar. Ele chama de concreto poroso, né? Lá na Europa é o porous concrete, POC, né? Principalmente para pavimentação. Estados Unidos e Europa estão usando muito, né? É cimento Portland, materiais de granulometria aberta, ou seja, agregados graúdos, né? Pouco ou nenhum fino, praticamente nenhum. Aditivos e água. Os aditivos que se tem que usar são os redutores de água, de alta massa. Então, esses aditivos da BASF, coisas que hoje são de alto, para fazer concreto autodensável, é o mesmo concreto, o mesmo aditivo, um controlador de hidratação e um aditivo modificador da adesividade. Esses 3 aditivos tem que usar para fazer o concreto permeável. Acho que vai passar um filme. Então, principalmente para evitar enchentes, seria um grande negócio, né? Calçadas ou propriamente ruas, né? E aqui eles fazem uma demonstração como executar esse concreto, né? Eu trouxe o filme porque é mais fácil ver que você eu ficar explicando aqui, né? É um concreto como fosse um concreto comum, né? Tem que ter alguns cuidados especiais, né? Então espalha o concreto. Pessoas que têm um pouco de conhecimento para executar, só não vai dar porcaria, né? Só que talento esse internet. Tem esse rolo compactador, é um rolo especial para fazer concreto permeável, né? E o nicho de curado, se lançou ele, fez esse trabalho, você tem 20 minutos para fazer isso. Então não dá para fazer placas muito grandes, senão você vai perder o tempo por causa dos aditivos, tá? O tempo de vida deles é 20 minutos. Principalmente em tempos quentes, né? E a cura dele não pode ser cura com água. Vai mostrar, vai ser uma lona plástica que eles vão colocar. O equipamento também de compactação. Depois ele vai passar para fazer a junta. Nossa, mas o filme está muito lento. Claro que isso aí é uma placa pequena, nem precisaria de junta, né? Mas estão fazendo para mostrar como é que faz a execução. E daí vai fazendo a junta, né, com esse equipamento também. Então tem que ter os equipamentos especiais para trabalhar com ele. Porque se você não tiver esse equipamento, você vai quebrar todo, você não vai conseguir fazer a junta com os equipamentos que a gente tem hoje, né? Tá? E aí vem uma lona preta só em cima para curar o concreto, né? E ela tem que estar bem aderida também, então eles vão passar o rolo novamente. Eu vou acelerar aqui, porque senão o filme está muito lento. Tá? Então eles vão passar um rolo para ela ficar bem aderida no concreto, para você poder depois utilizar. Tá? Tá devagar, quase parando. Vamos embora. Isso aqui é só mostrando
os detalhes da permeabilidade, né? Tempo esgotado? Então vou para frente, não vou mostrar. Tá, então, eu ia falar ainda do concreto através de módulo, mas não vai dar tempo, né? Se queres conhecer o passado, examina o presente, e que é o resultado do passado. Se queres conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa do futuro. Então, viva hoje, né? E resolva os problemas hoje, né? Confúcio já falava isso há muito tempo. Eu queria agradecer a oportunidade, né, mais uma vez, e me coloco à disposição para qualquer dúvida que os senhores tenham. Professor, nós que te agradecemos. Certamente não vamos ter mais tempo para perguntas, até porque senão todos nós gostaríamos de fazer. Se o senhor permanecer conosco, né, poderemos consultá-lo em alguma coisa, conversar com o senhor. Então, a ABENC agradece, o SENGE, a Mútua, o CREA do Rio Grande do Sul, e todos nós que estamos participando aqui do 23º SEBENC, queremos passar às mãos do senhor uma recordação do nosso evento, tá? Que foi conferido aqui pelo SENGE do Rio Grande do Sul. Então, por favor. Agradeço a todos. Muito obrigado.